Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um webinário da Greatech, webinário series hoje dedicado ao Advanced Design e às estruturas de madeiras. Hoje vamos ter um webinário ligeiramente diferente daquilo que é habitual, um webinário muito mais técnico, muito mais centrado em questões técnicas de cálculo de estruturas de madeira com o Advanced Design, uma vez que realizámos há cerca de um ano, menos de um ano atrás, um webinário sobre estruturas de madeira, em que realizámos com o Tricalc e com o Advanced Design exemplos de estruturas de madeira, um exemplo de uma estrutura de madeira, de como é que se calculava e utilizava a geometria no Advanced Design para realizar um exemplo a partir de uma estrutura definida em Tricalc e também através de introdução de elementos no Advanced Design. Assim sendo, hoje vamos centrar-nos naquilo que são as funções diferenciais, as funções mais importantes do Advanced Design, mais diferenciais do Advanced Design naquilo que são as estruturas de madeira que cada vez mais ganham um novo espaço na construção, tornando-se uma solução bastante rápida de execução e que hoje em dia estão totalmente complementadas com o Eurocódigo 5 a nível de cálculo, a nível das comprovações que têm que realizar. Assim, ao longo desta sessão, vamos começar por falar um pouco dos materiais e das opções de dimensionamento dentro do Advanced Design, onde é que definem esses materiais e onde é que estão as opções de dimensionamento. E depois vamos ver casos particulares que podem ser utilizados nas estruturas de madeira dentro do Advanced Design. Portanto, além daquilo que é habitual em programas com elementos lineares para cálculo de estruturas de madeira, nós podemos também trabalhar com elementos compostos espaçados, ou seja, secções espaçadas, duas secções retangulares, três secções retangulares de madeira, que estão ligadas por PECs ou por UCs e podemos trabalhar com esses elementos e realizar a comprovação de acordo com o Eurocódigo 5 dentro do Advanced Design para esses elementos que têm verificações e comprovações específicas. Fazer também a falar também da questão das vigas entalhadas, portanto, as vigas que transmitem a carga sobre um apoio em superfície e não de forma pontual, e portanto vamos poder ver como se faz essa comprovação dentro do Advanced Design, respeitando também aquilo que vem no Eurocódigo 5 em função da comprovação que se tem realizado. Vamos também falar de compressão perpendicular ao grão, ou dentro daquilo que é o Advanced Design, e falar das funcionalidades que o Advanced Design tem de otimização, dando especial enfoque naquilo que é a otimização baseada na flecha dos elementos. Portanto, não tanto na resistência, mas na flecha. Se quisermos basear a comprovação em valores de flecha que temos que cumprir, podemos então fazer essa otimização dos perfis por flecha. O tempo que temos dedicado para a sessão é cerca de meia hora, portanto vamos tentar falar destes 5 temas em cerca de meia hora e deixo aqui as apresentações. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro civil de estruturas aqui da Greatech, do Departamento Técnico da Greatech. Ora bem, vamos então começar por falar dos materiais e das opções de dimensionamento. Quando nós abrimos uma estrutura dentro do Advanced Design, é possível escolher o material que queremos para as secções a introduzir. Também é possível definir isso depois, mais tarde, para cada um dos elementos que fazem parte da estrutura. Essa opção encontra-se numa caixa de diálogo, igual a esta que temos aqui representada, onde conseguimos encontrar as secções de madeira, nomeadamente madeiras macias, como vocês estão aqui a ver, mas também madeira laminada. Dentro desta base de dados existem opções de dimensionamento de estruturas de madeira, de secções de madeira, que são específicas da Europa, do Canadá e também dos Estados Unidos. Além disso, a biblioteca é sempre aberta, podem-se adicionar novos elementos e podem-se definir as características do material que está a introduzir, nomeadamente da madeira, em termos mecânicos, em termos das propriedades, de acordo com o EN 14080, e também, já agora, para a parte de controle de custos e emissões de carbono, aqui a possibilidade de definir também valores. Aqui temos o exemplo do material que vamos utilizar, que é uma madeira laminada, HL28H, designação que temos aqui para essa madeira, que está definida de acordo com a norma 14080 e que, neste caso, tem estas opções dentro do próprio material. Okay? Madeira com famílias desde HL20C até HL36H.
é possível exportar e importar esta base de dados. Ora, onde é que nós pedimos então este material? Nós temos aqui um exemplo que vamos utilizar para as nossas explicações. Quando estamos a fazer um modelo e queremos atribuir uma secção a um determinado elemento, nós temos então aqui a possibilidade de escolher o material. E quando clicamos aqui no material, aparece a caixa de diálogo que vimos há pouco e temos aqui a possibilidade de escolher então a madeira aqui GL28H, portanto madeira, neste caso a madeira laminada, e podemos assim depois definir secções dentro desta família. Temos aqui acesso às propriedades mecânicas da madeira, okay? Podemos ter aqui definições de características isotrópicas ou ortotrópicas, a rigidez longitudinal, a rigidez transversal, o coeficiente de dilatação térmica, o poisson, a densidade e o amortecimento para o coeficiente de amortecimento. Temos também a possibilidade de indicar aqui as características de cada uma das situações. Neste caso, como é uma GL28H, aqui temos as características da GL28H definidas. Depois o resto são dados de custo e emissões de carbono, tabelas que têm esses dados para este material. É possível trabalhar com as bibliotecas ampliadas, abre-se aqui através deste botão que aqui está, e ver dentro dessa biblioteca, neste caso aqui é o 28H, existem estas outras hipóteses de utilização, desde a GL20C, como vimos há pouco, até a GL36H para a madeira. Depois temos aqui então a madeira do Canadá e a madeira para os Estados Unidos também aqui definida, se quisermos utilizar ou fazer projetos para esses países. Tendo escolhido o material, é depois possível definir as secções que pretendemos, ok? E essas secções podem ser secções simples, que existem na base de dados e, portanto, temos aqui acesso a essas secções da forma tradicional e temos aqui os perfis aqui representados. Podem ser, portanto, perfis europeus, podem ser secções criadas pelo utilizador, podem ser os perfis da Gretec, que estão divididos em perfis simples, perfis informados a frio e perfis compostos, ok? Ou podemos, na altura, utilizar o outro botão que aqui temos para introduzir secções compostas, que é um dos objetivos da nossa sessão. Ora bem, vamos então voltar aqui ao nosso PowerPoint para vermos a questão das secções compostas. No Advanced Design é possível a utilização de secções compostas em vigas e pilares com 2, 3 ou 4 elementos conectados. Nós vamos ver isso mais à frente, essa situação dos elementos conectados. Mas, portanto, aqui a informação que no Advanced Design nós temos várias opções de dimensionamento que são específicas para madeira, que se encontram também ali nas propriedades, vamos já ver isso. Essas opções de dimensionamento são opções genéricas, são opções que permitem trabalhar aqui as vigas de altura variável, as colunas espaçadas, colunas ou vigas, que são então os tais elementos com 2, 3 ou 4 elementos ligados por pecos pregados ou por placas do C, placas metálicas, e com um comprimento livre máximo de, neste caso, comprimento livre de 70 cm. Mas tudo isto é configurável, como vamos ver mais à frente. Temos também as opções de dimensionamento ao fogo, as opções todas de verificação da flecha, as opções de encurvadura e as opções para a verificação dos entalhos nos apoios. Okay? Portanto, encontramos aqui tudo aquilo que são opções de dimensionamento para madeira dentro da caixa de propriedades do lado direito para cada elemento que se seleciona, elemento ou conjunto de elementos. Então vamos aqui verificar exatamente essa situação. Nós, quando selecionamos aqui este elemento, reparem que por aqui abaixo, se formos percorrendo as propriedades, chegamos à parte do dimensionamento da madeira. E então aqui temos as opções todas que tivemos ali a ver representada e inclusive as cargas nos apoios. Também não se via naquela imagem, mas que estão aqui representadas. Ora bem, então o que é que vamos analisar primeiro destas opções avançadas do Advanced Design para estruturas de madeiras? Vamos falar das secções ou elementos compostos espaçados. Acaba por ser nada mais nada menos que a possibilidade de utilizar estas secções compostas, podem ter 2, 3 ou 4 elementos, como já foi referido, para pilares e para vigas. Okay? E, portanto, estas secções depois estão unidas, como vocês podem ver, aqui, por pecos pregados,
okay? Elementos pregados, ou por placas de C, se assim quiser. Okay? A distância entre estes elementos pode ser variável e a distância entre eles vai afetar o momento de inércia, como vamos ver mais à frente. Ou seja, para projetos mais complexos, Advanced Design permite a utilização de barras compostas em pilares e vigas. 2, 3 ou 4 eixos retangulares idênticos, portanto têm que ser idênticas as barras, conectadas por chapa ou placas de C, e é calculado já dentro do Advanced Design de acordo com o anexo C do Eurocódigo 5, ok? Parte 1.1. E, portanto, podemos utilizar estes elementos em que temos a possibilidade de definir quais são os comprimentos livres que existem dentro destas secções compostas. Okay? Esta situação irá ser importante, como vocês sabem, para a comprovação à encurvadura, uma vez que vai assim definir as partes que estão restringidas, o comprimento que está restringido dentro de cada pilar ou dentro de cada viga. Por exemplo, para a encurvadura lateral. Ora bem, mais informações. A distância entre eixos, esta distância A que aqui está, influencia diretamente a inércia do conjunto e, portanto, temos aqui a representação da fórmula tendo em consideração o afastamento A que existe entre os elementos. E aqui temos como é que é designado no programa esses elementos. São os elementos com eixos espaçados, secções compostas com eixos espaçados, em que podemos indicar quantos elementos é que fazem parte dessa secção composta, podemos indicar a altura da secção, podemos indicar a largura dos elementos que fazem parte dessa mesma secção e podemos indicar a distância entre esses elementos, uma vez que vai afetar a inércia desses mesmos elementos. Podemos também atribuir uma cor que distinga esses elementos dos restantes dentro do Advanced Design. Como é que se atribuem essas secções compostas a um elemento linear no Advanced Design? Ora bem, nós vamos então abrir a base de dados nas partes das secções compostas, vamos pedir uma secção do tipo utilizador, depois vamos clicar neste botão aqui para definir manualmente os parâmetros, escolher a opção de eixos espaçados e indicar aqui as características dos eixos espaçados. Ora bem, esta é a imagem ilustrativa esquemática do procedimento a realizar, mas vamos fazê-lo agora dentro do programa Advanced Design. Portanto, nós quando selecionamos qualquer elemento, e aqui já temos alguns que já têm essa situação atribuída, temos então a possibilidade de escolher o material, como já vimos. Temos ali o GL28H, e depois temos aqui a possibilidade de escolher então aqui as secções compostas, este botão que aqui está. Okay? Quando clicamos neste botão de secções compostas, abre-se uma caixa de diálogo, similar àquela que vimos ali há pouco. Okay? Vamos aqui aumentar o tamanho da caixa de diálogo para que se veja melhor. E podemos então, aqui nos perfis, vir aqui à parte de tipo, ok? Procurar tipo de utilizador, deixar aqui soldadura e retangular, ok? E depois vamos aqui a esta situação definir a secção, as características da secção manualmente. Portanto, vamos ali a secção definida, ok? Vai aparecer uma segunda caixa de diálogo, onde nós podemos então escolher o tipo de secção que queremos definir. Neste caso, então, os elementos espaçados. Dentro dos elementos espaçados temos a possibilidade de definir quantos elementos é que estão para colocar ali espaçados. 2, 3 e 4 são as possibilidades que nós temos. Okay? Temos a possibilidade de definir a altura da viga. Imaginemos que queríamos uma viga com 40 cm de altura. Okay? Seria colocar ali. Que queríamos que ela tivesse 15 de largura. Seria colocar ali. E que queríamos que ela tivesse 5 cm de afastamento entre os elementos. E, portanto, construímos assim qualquer secção composta com elementos espaçados, neste caso de 5 cm. E podemos também definir uma cor para estes elementos. Portanto, damos aqui um OK. Aparece aqui o código que o programa cria automaticamente para esta nova secção que nós acabamos de criar. Dois elementos. Secção de 15 por 40, afastados de 5. E, portanto, nós vamos clicar aqui em adicionar uma nova secção secundária para essa secção ficar ali representada. De referir que a secção podia estar rodada.
ok? Mais 90 graus, menos 90 graus, portanto podíamos rodar aqui a secção, se quisermos 180 graus, aquilo que quiséssemos 0, portanto havia a possibilidade de rodar essa mesma secção. Ora bem, isto permite-nos então que quando nós queiramos agora utilizar a secção, já temos a possibilidade de utilizar a secção 2R15 dentro do programa. Okay? Mas eu vou deixar a 20, 40, 50 que já aqui estava definido. Reparem que aparece ali já a identificação que é uma secção de 20, 40. Vamos aqui colocar a visualização do corte das secções e ali estão os dois elementos representados. Okay? Portanto, uma secção de 20 por 40, afastado dois elementos, afastados de 5 centímetros. Okay? E, portanto, assim nós conseguimos atribuir não só às vigas, mas também aos pilares. Reparem que temos aqui também a mesma secção atribuída a este pilar. Se viermos aqui e selecionarmos o pilar, a secção é a mesma. Okay? Atribuída não só às vigas, mas também aos pilares. Okay? Ora bem, temos de avançar, portanto eu vou deixar aqui só a indicação que nas opções de dimensionamento de madeira depois é possível indicar qual o tipo de ligação entre estes elementos, esta ligação que aqui está realizada, neste caso com pegs pregados, elementos pregados de madeira a ligar e também indicar o comprimento de compartimentos sem restrições. Portanto, este comprimento L1 que aqui aparece, L1 é que vamos então ali ver que valor é que temos atribuído a essa situação. Portanto, quando vamos aqui ao dimensionamento, encontramos então aqui as colunas espaçadas, temos aqui a possibilidade de utilizar pegs pregados, colados ou parafusados e placas de goce coladas ou pregadas. Quando se utiliza estes tipos de ligação, o Eurocódigo tem uma tabela C1, define um fator que classifica, ou majora, ou minora, o tipo de ligação. E, portanto, temos aqui colada, temos aqui pregada, temos aqui a parafusada com conectores, ok? E temos aqui as placas também representadas, ok? E, portanto, esse fator que está vai ser definido em função do tipo de ligação que se escolha aqui. Vamos deixar aqui pregados e, portanto, é isso que vai ser tido em consideração para este elemento e o comprimento livre são de 70 cm. Portanto, este comprimento L1 são de 70 cm. Ok? Já agora, analisando um pouco como é que o Advanced Design vai tratar estes elementos, ele vai ter em consideração também aquilo que vem definido no Eurocódigo a nível da transmissão das cargas de corte, das cargas do esforço transverso para estes elementos. E, portanto, quando a carga estiver aplicada, okay, a distribuição nos elementos de ligação vai ser feita desta forma. Aqui temos metade da carga para cada lado, um terço da carga para cada lado, ok? E aqui, em vez de termos 25% da carga em cada elemento, começamos a ter já uma variação da distribuição da carga, ok? Sendo 30% para as extremidades e 40% aqui para o meio, para a zona central, ok? Portanto, o Advanced Design já tem isto programado internamente e vai ter essas situações em consideração para estas secções compostas. No fim, vamos obter um relatório detalhado com toda a verificação para este tipo de elementos. Ok? E, portanto, aqui temos as representações dos resultados finais. Ok? Ora bem, avançando então com a nossa sessão, vamos falar agora das vigas entalhadas no Advanced Design. Advanced Design suporta a verificação de vigas entalhadas segundo 652 do Eurocódigo 5 na parte 1.1. E, portanto, temos aqui uma representação que é tirada do Eurocódigo que tem a representação das vigas entalhadas. E, portanto, temos aqui no apoio esse entalhamento aqui realizado. Ok? Temos aqui também um extrato do Eurocódigo, ok? Que define um coeficiente, ok? Que temos aqui de 1 ou com esta forma que vocês aqui veem para
consideração destes apoios entalhados. Então, se olharmos com mais detalhe para aquilo que é o Advanced Design e para aquilo que é o Eurocódigo, nós vamos poder definir no Advanced Design a altura da viga, do início da viga, que é este H efetivo que aqui está. Vamos poder definir a distância do apoio ao entalhe, que é esta distância x que aqui está representada com o número 2. Okay? Portanto, reparem que temos ali o entalhe e a distância do apoio, do eixo do apoio ao entalhe, é este valor que aqui vamos colocar. E o comprimento da peça inclinada, que é este elemento 3 que aqui está, ok? E nós podemos ali introduzir esse valor. Isto pode ser aplicado na parte inicial do elemento linear, da viga, por exemplo, e na parte final também do elemento final. Portanto, temos aqui no mesmo lado, temos aqui no início do entalhe e no fim do entalhe. Okay? Vamos então ver aqui, e temos isso aplicado, por exemplo, vou aqui colocar agora a vista renderizada e vamos aqui identificar este elemento e vamos isolar a visualização deste elemento, ok? Peço desculpa, escolhi o elemento errado. Vou voltar aqui a mostrar todos os elementos. Ok, vamos aqui mostrar todos. Vamos aqui selecionar esta viga. Tem então ali a situação do entalhamento já definido. E vamos mostrar a seleção. Ok? E então temos a possibilidade de definir aqui os entalhes. Reparem que temos aqui a localização do entalhe nenhum, mas podemos indicar que a localização é no mesmo lado do apoio ou no lado oposto do apoio. E depois podemos dar então a altura de início da viga, o H é efetivo, portanto a altura efetiva, recordo que era esta a altura que aqui está representada com o número 1. Podemos ali dar esse valor, podemos dar a distância ao apoio, aquele X que aqui estava, aqui representado com o número 2, e podemos dar também ali o comprimento da peça inclinada, da parte inclinada. Se quiséssemos ali uma parte inclinada, podemos aqui também colocar esse valor. Okay? E podemos assim ir definindo as características dos entalhes, quer na parte inicial, quer na parte final do elemento. Portanto, agora iríamos aqui escolher no lado oposto do apoio, no fim do entalhe, e, portanto, podemos indicar essas situações. Okay? Portanto, isso pode ser feito para qualquer elemento que nós queiramos utilizar a nível de secções compostas. Okay? Ora bem, vamos voltar aqui ao nosso PowerPoint para mostrar mais uma vez que temos a possibilidade de ver aqui nos apoios, nos entalhamentos, a comprovação ao transverso, ao esforço transverso, e aqui também cá está o 6.5 do Eurocódigo, aqui representado com as fórmulas e com os valores substituídos nas fórmulas para a comprovação, bem como o aproveitamento, o rácio de aproveitamento. Okay? Portanto, temos sempre relatórios justificativos do cálculo que estamos a realizar. Ora bem, o tempo não passa, vai avançando e vamos então voltar aqui a pedir para vermos todos os elementos, okay, da nossa estrutura. E vamos então avançar para o tema seguinte do nosso webinário, nomeadamente falar da compressão perpendicular ao grão ou à fibra, como também é muitas vezes designado. Ora bem, a capacidade de compressão é maior quando uma viga é submetida a uma pressão concentrada sobre um pequeno. Este efeito é ainda maior para madeira laminada colada do que para madeira maciça. No Eurocódigo, nós temos este tipo de apoio, que aqui está representado, e podemos ter aqui um fator de ampliação da capacidade resistente à compressão, que vem dito no Eurocódigo, este capacete 90 que aqui está, que para madeira sólida tem um valor de 1.5 e para madeira laminada tem um valor de 1.75. Okay? Desde que o comprimento seja inferior a 400 mm que ali está para aquele L, que é a largura do apoio. Okay? E portanto, esta verificação
que aqui está, e reparem que temos aqui então um KC90 aplicado. Vejam que é um fator majorativo, aplicado aqui ao FC90D, ok? E portanto, essa situação é já tida em consideração de forma automática dentro do Advanced Design para cumprir com aquilo que foi definido no Eurocódigo 9, do Eurocódigo 5, peço desculpa. E, portanto, isso define-se na parte de cargas nos apoios, nas opções de dimensionamento dos elementos. Portanto, vamos mostrar essa situação. Quando nós selecionamos, então, um elemento, temos aqui na parte final do dimensionamento da madeira a possibilidade de indicar se podemos realizar ou não a verificação das cargas nos apoios, ou seja, daquela situação que nós estamos aqui a dizer de compressão perpendicular à fibra. E se ativarmos, temos a possibilidade de indicar a largura do apoio. Portanto, ali aquele apoio tem 40, vamos ali colocar 40 cm. Ok? Está no limite daqueles 40 cm que vimos há pouco. E depois temos a possibilidade de indicar se existe alguma distância ao bordo para suportar a viga. Portanto, se existe alguma distância aqui equivalente a esta letra A que aqui está representada ou não, e podemos indicar essa situação aqui. Neste caso, a peça está alinhada pelo pilar, portanto seria 0 o valor a colocar aqui, mas se precisássemos, poderíamos aqui colocar qualquer outro valor e isso iria afetar aquele KC90 que vimos ali há pouco. Ok? Portanto, essa situação, esse cálculo é feito em função das opções que nós aqui indicamos. Portanto, é mais uma verificação específica do Eurocódigo 5 que nos permite obter dimensionamentos corretos, de acordo com a regulamentação, portanto, do lado da segurança, e permite-nos também fazer projetos com este tipo de situações, neste caso, das secções compostas, e também com consideração dos entalhes e comprovação dos entalhes, que é uma situação muito, muito importante e muito importante para a segurança das estruturas, e também aqui a largura, o estudo da resistência à compressão nestes apoios, considerando a largura dos apoios. Okay? Tudo isso já vem dentro do Advanced Design aqui programado. Ora bem, mais uma vez o relatório, cá está, nos apoios 615, Eurocódigo, a capacidade portante, okay? E portanto temos aqui o KC90, onde é que ele está? Aparece aqui o KC90 como fator majorativo e depois ali os rácios de aproveitamento para o apoio inicial e para o apoio final de uma viga que aqui está representada neste relatório, ok? E, portanto, ali aparece também essa informação com as fórmulas e com os valores lá representados e com os aproveitamentos ali também representados. Portanto, informação detalhada para estas comprovações muito específicas das estruturas de madeiras de acordo com o Eurocódigo 5. Okay? Ora bem, para terminarmos aqui estas principais, há muito mais, mas principais situações de projeto para estruturas de madeira que o Advanced Design permite e que são diferenciais relativamente, por exemplo, àquilo que o Tricalc faz ou a muitos programas de cálculo de elementos lineares ou elementos finitos realizam. Chegamos à possibilidade de otimizar a estrutura não por resistência, não por rácios de aproveitamento, mas por flechas. Ok? Portanto, nós, se tivermos condicionantes na nossa estrutura a nível de flechas, podemos pedir ao programa para fazer uma otimização em cadeia, uma otimização iterativa por flecha. Pode ser feita também, evidentemente, por rácio de aproveitamento, etc. Mas podemos combinar também a comprovação por flecha. E isso, na parte das opções de cálculo de madeira, já vamos ver onde é que isso fica. Podemos pedir para otimizar os elementos, okay, por resistência, 100%, mas também por flecha. E, portanto, podemos dizer que queremos uma rácio de aproveitamento da flecha que seja sempre inferior a 80% e o programa vai ter isso em consideração conjuntamente com o rácio de resistência. Como é que essa otimização é feita? De acordo com as opções que nós dermos aqui. Portanto, podemos ter a altura e a base do elemento a variar de centímetro a centímetro. Ok? E, portanto, temos aqui a possibilidade de indicarmos o critério de
perdão, o critério de otimização que pretendemos. No fim, é possível obter relatórios detalhados de todas as comprovações da análise de madeira, quer a nível de dados, quer a nível de resultados, e é possível então obter aí uma envolvente e otimização dos perfis, onde vai-nos aparecer como é que foram estes perfis otimizados e, portanto, vai aparecer aí a informação das flechas. Também aparece depois as próprias flechas máximas numa tabela à parte, mas aparece aqui uma parte relacionada com a envolvente e a otimização de perfis que foi realizado. Ok? Vamos então ver no Advanced Design onde é que se realiza essa situação. Ora bem, quando nós passamos para a parte de cálculo, vamos aqui mudar para a parte de cálculo, vamos abrir o cálculo que já foi realizado anteriormente. Aqui está a discretização de elementos finitos, aqui está a representação das cargas. Se quisermos, podemos voltar a colocar aqui o desenho do nosso elemento estrutural assim. E, portanto, se viermos aqui à parte de cálculo, temos aqui as opções de cálculo, as preferências de cálculo dos elementos de madeira. E então posso clicar aqui nas preferências de cálculo, vir aqui ao passo da otimização, escolher uma otimização por elemento, por resistência e também por flecha. E aqui, então, na flecha, podemos colocar aqui os detalhes 80% para a comprovação da flecha. E depois podemos aqui indicar, imaginemos que nós não podemos mexer na largura das peças, só podemos mexer na altura, deixamos ali de 1 em 1 cm e na base deixamos 0 cm. Ok? Era uma forma de otimizar subindo só a altura do elemento. E, portanto, com isso definido, temos essa opção definida de dimensionamento e iria ser tido isso em consideração quando fizéssemos o cálculo de dimensionamento dos elementos de madeira. Portanto, se viesse agora aqui pedir para fazer o cálculo, ele vai arrancar com esse mesmo cálculo. Aliás, até podemos fazer o cálculo todo desde o início. Vamos aqui pedir o cálculo todo, inclusive a comprovação da madeira. O programa vai então fazer novamente a discretização, vai fazer aqui os cálculos da nossa estrutura e depois é possível obter aqui os resultados já habituais, vocês já conhecem, as deformadas. Okay? Cá está deformada nesta estrutura. É para combinações de ações, por caso de carga, portanto já sabem, isso é o habitual aqui no software Advanced Design, aqui está a representação ali daquela situação. Também era possível pedir aqui os aproveitamentos das flechas, por exemplo, e ter aqui o aproveitamento das flechas em cada um destes elementos. 32% é o máximo de aproveitamento aqui, o rácio de aproveitamento aqui nesta viga, okay? Que é exatamente a viga que tem, e vamos aqui às visualizações, ativar as cargas, vamos diminuir um bocadinho o tamanho dos textos, que tem esta carga de 5 kN ali aplicada. Aquela não tem e, portanto, as percentagens de flecha, de aproveitamento da flecha são andam à volta dos 2% de aproveitamento. Portanto, temos aqui uma margem muito grande em termos de flecha. Também nos pilares, essa mesma representação aqui no nosso gráfico. E depois era possível obter também outras informações, como, por exemplo, lá está o aproveitamento máximo em termos de estabilidade, 39% de aproveitamento máximo aqui junto aos apoios, ok? Era possível ter também, neste caso um cálculo não foi calculado ao fogo, não temos essa informação, mas também em termos de forças, esse nível de aproveitamento aqui representado. Era possível gerar também a folha de formas e saber quais os perfis sugeridos em função destes rácios de aproveitamento. Ao nível aqui dos diagramas, era possível obter o diagrama da deformada, era possível obter diagramas de momentos com ou sem valores, neste caso aqui estamos a falar de deslocamentos ainda, ok? Mas seria possível pedir também, se pretendêssemos, o deslocamento lateral em X, ok? Em diagrama ou em deformada ou em valores. E, portanto, aparecerem os valores ao longo aqui destes elementos. Vamos aqui colocar, por exemplo, o DY, ali estão a representação dos valores em cada um dos pontos dos elementos finitos. Ok? Também bastante interessante é a possibilidade de escolhermos um perfil e pedirmos para ver, se quisermos, as tensões nessa secção. Ok? E, portanto, é uma secção dupla, como vocês podem ver, tem ali as duas secções, é uma secção composta com dois perfis.
Vou diminuir aqui a representação destes pontos. Vou também diminuir aqui um bocadinho o zoom. E, portanto, para as cargas permanentes ou para qualquer combinação, tenho aqui a variação do gráfico de tensões. Gráfico de tensões esse que nós podemos ir acompanhando ao longo de toda a viga. Okay? Cá está, compressões e retrações, desde os apoios a meio vão mudando na parte superior e na parte inferior. Okay? E, portanto, isso pode ser visto para qualquer tensão que pretenda, pode ser visto para qualquer caso de carga ou para qualquer combinação que se pretenda. Okay? Ora bem, creio que já esgotámos a meia hora que tínhamos. Recordo que no fim vamos ter um espaço para perguntas e respostas ao vivo e, portanto, basta-nos avançar agora para a parte final. Já agora, as tabelas de aproveitamento. Ok? Aqui estão essas tabelas de otimização que foi realizada. Ok? E, portanto, de uma secção de 75% de 50 passou por uma secção de 85% de 60, ou sujeito uma secção de 85% de 60, para passar de uma flecha que não verifica por 33,6% para uma flecha que verifica por 3%. Portanto, 97% de aproveitamento. Ok? E depois aceitar ou não essas soluções. Aqui também a mesma situação para flechas, ok? Os rátios de aproveitamento para cada um dos casos de carga ou combinações que ali aparecem definidos. Okay? Aqui há um exemplo da tabela do Eurocódigo com os limites admissíveis para a flecha. Ora bem, então, em jeito de conclusão ou de resumo, concepção eficiente da madeira, possibilidade de efetuar uma verificação adicional para elementos da madeira de acordo com o Eurocódigo 5, okay? Nomeadamente a verificação da compressão perpendicular à fibra de acordo com as dimensões do apoio, otimização dos elementos de madeira, okay? Relatórios de cálculo detalhados e transparentes, dimensionamento em situação de assédio, não foi aqui demonstrado, mas existe essa possibilidade e colocou-se aqui para aquilo que são as opções de verificação de estruturas de madeira e vigas entalhadas e secções compostas espaçadas. Ora bem, com isto nós temos aqui uma série de elementos muito específicos, ou aliás específicos, só para o cálculo de estruturas de madeira que nos permitem conseguir fazer projetos dentro destas tipologias estruturais, dentro destas especificidades, e, portanto, ter uma capacidade de entrega de soluções maiores do que aquelas que habitualmente temos na grande maioria dos softwares de cálculo de estruturas de madeira. Já agora, só salientar, eu não mostrei isso, mas aqui está um exemplo do entalhamento ali de um dos apoios daquela viga ali representada. Isto é o corte de secções, de tensões de aço nas secções que já vimos, isto é o gráfico de aproveitamento de flecha que também vimos, isto é o próprio gráfico da formada que também vimos no nosso webinar. Portanto, uma situação mais técnica de análise daquilo que são as características diferenciais do Advanced Design, como foi referenciado no início. Refiro que no nosso canal da Greatech Portugal no YouTube tem lá webinários sobre a criação de projetos de estruturas dentro do Advanced Design, sejam eles de madeira ou de outros elementos. É a questão de escolhermos o material e a secção, tal e qual como vimos aqui no início do nosso webinário. E, portanto, essa explicação fica aqui. Vocês depois podem ver este vídeo on demand, parar nas explicações, está lá tudo ilustrado, e verem com mais atenção as comprovações que são realizadas em cada um destes itens. Mas, como pusemos aqui, a escolha ideal para os seus projetos de estruturas de madeira, que nos permite, tendo já todas estas implementações do Eurocódigo 5 dentro do programa, ficar ou responder às exigências de projetos de madeira que tenham esta necessidade de comprovação destes itens. Ok? Normalmente as secções compostas e as vigas entalhadas aparecem em quase todos os projetos de estruturas de madeira. Ora, da minha parte então, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa atenção, e vamos passar para as perguntas e respostas. Até breve.